vídeo a gente vai falar um pouquinho do baile que a gente levou ontem, falar um pouquinho da Libertadores. Vamos falar sobre o Fernando Diniz e o futuro, como que a diretoria de futebol pensou ontem à noite no pós-jogo e o que pode acontecer hoje em relação ao futuro do Fernando Diniz no São Paulo. E desabafar um pouquinho sobre todos esses sentimentos negativos que há muitos anos a gente está um pouco entalado. Antes disso, se você estiver me assistindo pelo YouTube, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Se estiver me assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, já segue o nosso perfil também, para você ficar sempre bem antenado. Só um recadinho rápido. Network BG, se você quiser assistir todos os jogos do São Paulo. Eu acabei rindo, desculpa. Ou se você não quer mais assistir os jogos do São Paulo, quer assistir filmes, séries, documentários e esquecer tudo isso que está acontecendo por apenas R$ 29,90 por mês. Network BG, o link vai estar aqui embaixo, você testa 2 horas gratuitamente e você pode assistir todos esses canais no seu celular, no seu Smart TV, no seu notebook, no seu tablet, onde você quiser. Fechou? Agora bora falar. Bom, gente, não era novidade que seria um jogo difícil, eram 2.800 metros de altura, então São Paulo já começa perdendo o jogo na falta de estratégia para lidar com a altitude. 2.800 metros de altitude lá em Quito, nem os times equatorianos gostam de jogar lá e não é à toa que a LDU de Quito tem o mesmo histórico que o Binacional quando a gente foi para Juliaca. O Binacional, quando a gente foi lá enfrentá-lo, ele era o primeiro do campeonato peruano, porque todos os times tinham dificuldade de jogar a 3.825 metros de altura e tinham toda essa dificuldade diária e tal, igual o São Paulo passou. Nenhum outro time enfrentará o Binacional em Juliaca, só o São Paulo teve que enfrentar. Tanto é que o River venceu, total acho que foi 13-0 se jogar os dois jogos, né? Venceu o Binacional em Lima, não precisou ir para lá. E o LDU também jogou em Lima. E aí o São Paulo, nessa ocasião, parou primeiro na Bolívia, chegou para cima do jogo, em cima da hora do jogo, para não ter muitos efeitos do tal do sorote, que é aquela falta de ar que dá, você não corre direito e tal. Na ocasião já da LDU de Quito, que estava igual ao Binacional no primeiro campeonato equatoriano, campeão da Superliga Equatoriana, já sabíamos que era um time que tem entrosamento, que joga bem junto, que é organizado, avança num 4-2-3-1, volta num 4-4-2, soube fechar, marca. É um time muito móvel com e sem a bola de posicionamento, é um time muito inteligente quando se mexe. Então, São Paulo já sabendo de tudo isso, né, porque não era novidade pra gente, não podia ser novidade pro Fernando Diniz, ainda mais que a gente já tinha vencido o LDU de 3-0, então era um time que, em teoria, a gente já conhecia mais ou menos o futebol dele, assim como eles conheceram o nosso. São Paulo não tem nenhuma estratégia em relação à altitude, vai 2 dias antes do jogo. Todas as recomendações médicas em relação ao sorote são: descanse. Se você não puder chegar em cima da hora, ou você chega antecipadamente, ou descanse. E São Paulo chegou e vamos ver o que vai dar. E aí começou esse baile futebolístico e aí o Diniz morre abraçado. A gente encaminhou a desclassificação, estamos completamente encaminhados. Só um milagre de matemático poderia nos salvar. Então, assim, eu mesma já dei no meu coração a Deus para Libertadores. Fernando Diniz morreu abraçado com o dinizismo, morreu abraçado com a mesma tática de tentar sair com a bola desde o Volpi, passando na fogueira, e foi na fogueira que a gente recebeu, que a gente conseguiu perder alguns gols para a LDU, e não só na LDU, a gente já tinha visto esses bailes acontecendo no Campeonato Brasileiro, estamos falando, olha essa fogueira, olha essa saída de bola, qualquer time que apertar a saída de bola consegue fazer gol no São Paulo, fora que é um futebol manjado, então ele morre abraçado com o dinizismo e com a teimosia dele. Por exemplo, leva uma dupla de zaga tendo Bruno Alves e Arboleda no banco, ele leva uma dupla de zaga formada por um lateral esquerdo. Tudo que saiu da LDU saiu do lado do Léo Pelé e do Reinaldo. Então ele sai com o Léo Pelé e sai com o Diego Costa, que, ok, fez alguns jogos muito bons, mas Diego Costa é uma Libertadores. Entra com uma escalação errada, uma escalação pesada, a gente está falando novamente que a gente está na altitude, a gente está falando novamente que é um time muito solto, um time bem entrosado, um time muito leve, ele entra, é o Profeta, foi um dos caras mais participativos do jogo, as 2 melhores bolas do primeiro tempo foram deles, as 2 melhores do segundo tempo, mas você não pode esperar que o Profeta, com 35 anos, segure a sua Libertadores, mas o que a gente podia esperar? Tivemos o Trellis aí que entrou no segundo tempo, fez o gol. Sempre quando entra, ele tem uma estrela que brilha muito forte. E o Brenner também que entrou e fez o primeiro gol de São Paulo. Quando entra também tem uma estrela muito forte. No segundo tempo, a gente viu o que é o Fernando Diniz mesmo. Como ele morre abraçado com o dinizismo. Porque já teve uma hora que assim, o Paulinho Boia estava na lateral.
não tinha ninguém no seu posicionamento real. Todos os jogadores, os posicionamentos, eram jogadores improvisados. E chegou um momento que já não tinha tanto padrão tático, e nem padrão ofensivo, e nem padrão defensivo, que era mais ou menos um Deus nos acuda com o São Paulo, com a bola, era tipo assim, vai tocando e vê o que sai. Não tinha um mínimo padrão, eles não tinham a noção de fazer com a bola, eles estavam completamente anulados e entregues à LDU. A única pessoa que não percebeu isso foi o Diniz. Vamos falar rapidamente da coletiva do Diniz antes de falar do futuro dele. No final do jogo contra o River Plate, 4 gols, 2 contras do River, 2 do River. O Fernando Diniz só foi mexer no time quando ele levou o segundo gol do River, aos 30 e poucos do segundo tempo. E aí perguntaram para ele por que você demorou tanto para mexer. E ele falou assim, eu não mexi porque o São Paulo estava com postura de vencedor. Então a gente não mexe no time para vencer, por mexer. Ele parecia que ia vencer. Então na visão do Fernando Diniz, o jogo contra o River Plate, que só teve gol contra do River, a gente não se apresentou para o jogo, era um jogo que o São Paulo parecia que ia vencer. Quando eu vi essa coletiva eu falei, cara, a gente levanta para assistir na terça-feira ansioso, a gente passa o final de semana pensando ou evitando pensar, porque a gente tá ali, meu, como é que vai ser terça-feira e não sei o que, como é que vai ser, o São Paulo vai conseguir, vai surpreender, não vai, não sei o que. E o Fernando Diniz já começa com essa postura de fracassado. Ele só deu desculpas. Não, mas você não pode tirar o mérito do River, o River joga muito bem, porque o River é um time muito isso, e não sei o que lá. Em vez dele vir aqui, não, minhas falhas foram essas. E aí eu esperava a mesma coisa numa coletiva, não poderia ser diferente. Sai da coletiva contra a LDU e ele solta essa frase. No segundo tempo, nós vencemos de 2-1. Campeão do segundo tempo. Eu não sabia. Você levou 1,5 ponto porque você venceu de 2-1 no segundo tempo, Fernando Diniz? Mudou alguma coisa? A gente vai mais longe na Libertadores porque você venceu o segundo tempo? Ele elogiou um pouquinho dos garotos, falou, olha, os garotos que entraram no segundo tempo foram muito bons, pode ser que eles sejam titular. Cara, a gente já estava esperando uma escalação diferente, ou pelo menos uma escalação menos improvisada, desde sei lá quantos jogos atrás. Uma zaga mais experiente, chega de jogador improvisado, Igor Gomes não é ponta. Coloca o Profeta no segundo tempo, ou joga só um tempo, mas tá tudo errado. Chegou num nível ontem na transmissão que eu não sabia nem mais qual era a bandeira para levantar. Eu falei, eu peguei bronca do Fernando Diniz, não consigo mais assistir ele, desculpa. Então, assim, eu tava muito contra o Fernando Diniz. Mas o elenco foi apático e também não se entregou, é um elenco pífio, fraco. E aí você já fala, mas a culpa era o Raí que bancou e do Pássaro que contratou, e a culpa é do Leco que colocou. Então, assim, chegou um momento que você não sabe nem mais o que reclamar, porque tá tudo tão ruim e há tanto tempo, e já contratou tanto jogador, já mandou embora tanto jogador, já contratou tanto técnico, mandou embora tanto técnico, você não sabe mais o que reclamar. Esse é o meu sentimento, assim, de depressão e decepção e frustração profunda em relação ao São Paulo, ao nível de perder a esperança. Falando agora do Fernando Diniz, ontem depois do jogo eu falei com 2 membros da diretoria de futebol, um tava lá no Equador e o outro tava aqui no Brasil, e aí foi muito interessante falar com eles, porque a diferença, né? O que tava lá no Equador, sem citar nomes, mas vocês devem imaginar mais ou menos com quem eu falei, só por conhecer um pouco do nosso canal, o que tava lá no Equador falou, ó, o Fernando Diniz prossegue, até hoje por enquanto, que foi ontem à noite, não temos aqui nenhum papo do Fernando Diniz cair. E o que estava aqui falou, olha, se dependesse de mim, ele já tinha sido demitido, não sei se ele fica, mas tomara que não, revoltado. E aí agora, hoje de manhã, o Leco, que já estava sofrendo pressões há muito tempo, falou pro Raí, olha, eu não quero mais Fernando Diniz. E o Raí tá sem argumentos, vai ter que chegar agora, tá vindo do Equador, e vai ter que chegar agora e explicar pro Leco, imagina uma tarde muito cheia no São Paulo, do Raí tendo que ter argumentos para segurar, porque hoje isolado o Raí segura o Fernando Diniz sozinho. Antes ele tinha o elenco, o pessoal até fala, Daniel Alves manteve o Fernando Diniz aí e tal. Agora ele vai ter que chegar na frente do Leco e falar, olha, eu tô mantendo esse técnico porque 3 pontinhos, porque ele trocou uma zaga para uma zaga que é mais vazada que a outra, em mais números de jogos, em menos números de jogos. Então assim, ele vai ter que explicar as pardalzices do Fernando Diniz. Então, no resumo, até ontem à noite, enquanto o Raí tava ali isolado, sozinho, sem o Leco, que não tá no Equador, tá saindo agora da UTI, né? Ele recebeu alta esses dias, não viajou. Então, enquanto o Raí tava ali isolado, a decisão era mantém. Agora, se vai continuar ou não, pode ser
que o Fernando Diniz tenha uma tarde nada agradável. E aí você já coloca aí nos comentários como que você enxerga esse momento de São Paulo. Você enxerga realmente uma responsabilidade demasiado em cima do Fernando Diniz ou dos jogadores? E a gente finaliza aqui com uma reflexão. Nós temos aqui na equipe do São Paulo muitos contatos em relação com pessoas dentro da comissão técnica que falam, olha, no dia a dia, no treinamento, o São Paulo treina muito bem, é um time muito bonito, mas não consegue pôr em campo o que treina. Então, assim, é uma crise de vestiário que se arrastou há mais de um mês e meio? É um elenco que não quer mais esse treinador? Ou é um elenco que realmente no treino parece que é bom porque tá dentro daquele mundinho, quando se põe para outro time não sabe? Coloca aí embaixo como você enxerga toda essa situação. Para mim é uma crise de vestiário há mais de um mês. Mandaram embora jogadores que não queriam jogar com o Fernando Diniz. Tiraram e colocaram no banco jogadores que não queriam jogar com o Fernando Diniz. E o restante não está conseguindo reagir. É assim que eu enxergo mais ou menos. É uma crise e um relacionamento hiper desgastante de todos os lados, 360 graus no São Paulo. Uma das maiores crises da história. Coloca aí embaixo seu comentário, grande beijo para todo mundo e a gente vai acompanhando aqui minuto por minuto o que acontece com o Fernando Diniz.